1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Esse, inclusive, é um dos versículos mais fáceis que tem para você decorar na Bíblia, meu irmão. É molezinha. Você sabe que o profeta, ele não dispensava a música, né? Você vê que no Antigo Testamento, quando o profeta ele ia profetizar, antes de abrir a boca para liberar alguma palavra, ele solicitava o tangedor. Quem é o tangedor? É aquele que toca algum instrumento de corda, para fazer um som, para que esse som pudesse atrair a presença do Senhor. Não que seja necessário, a presença já está nesse lugar. E o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. A palavra diz assim: não extingais o Espírito, ok? Em algumas outras versões vai estar, não apaguem o Espírito. Mas o sentido, o significado é o mesmo. Se você parar para analisar na sua Bíblia, Espírito está com E maiúsculo, sim ou não? Porque obviamente não se trata do Espírito humano, o Espírito do homem, é o Espírito Santo. Uma das pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos viver de um modo onde a nossa conduta não venha promover a extinção do Espírito Santo em nós. Está dizendo, não apaguem o Espírito. Não que seja possível apagar a pessoa do Espírito Santo, porque, conforme diz lá em Hebreus 9,14, ele é o Espírito eterno. Então ele não tem começo, não tem meio, não tem fim, ele é eterno. Quando a Bíblia nos fala que não devemos apagar o Espírito, está falando sobre a presença dele. Está falando sobre a ação do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo na tua vida, meu irmão, preste atenção nisso. A presença do Espírito Santo na tua vida, ela pode aumentar, como também ela pode diminuir. A presença do Espírito Santo é como um fogo. Preste atenção, imagina que eu acendo um fogo aqui, nesse exato momento. Eu vou trazer, obviamente, o combustível, né? Mundialmente conhecido, mais famoso, mais popular, a lenha. Eu coloco aqui um pouco de lenha. E esse fogo, ele acontece. Só que você vai perceber que o fogo, ele é reativo. A maneira que eu trato o fogo vai determinar se ele vai continuar aceso, vai determinar se ele vai aumentar e vai determinar se ele vai diminuir. Tudo depende da minha interação, tudo depende do que eu vou fazer em relação ao fogo. Eu posso colocar mais combustível, eu posso colocar mais lenha e assim, consequentemente, ele vai acender, vai ficar mais intenso, como também eu posso não colocar combustível e aos poucos ele vai esmaecendo, até chegar ao ponto que ele se apaga. Existem pessoas que elas já não conseguem mais orar, são pessoas que já não conseguem mais jejuar, não conseguem mais ler a Bíblia, não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais congregar. Talvez chegou aqui nessa noite alguém nessa condição. Pastor, a minha vida está assim, realmente eu não consigo mais orar, eu não consigo mais desenvolver uma comunhão com Deus, eu não consigo ler a Bíblia, eu jejuo há muito tempo, eu não faço, eu não... Talvez o Espírito Santo na sua vida tenha se tornado, sabe, aquelas cinzas que ficam depois do fogo, sabe? Talvez na sua vida o Espírito Santo hoje é isso. Aquelas cinzas. Apenas o indício, o sinal de que um dia houve fogo ali. Mas eu quero te dizer que nessa noite, se você veio até esse lugar, é porque o Espírito Santo vai mais uma vez acender o fogo, acender a chama. Ele vai restaurar os anos perdidos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Sobre a vida cristã, e é sobre isso que eu quero falar, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não trabalha sozinho. Quando Deus olha para nós, a expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas é que nós vivamos de um modo onde nós possamos comparecer com Deus, onde nós possamos caminhar com Deus. Porque Deus não se move sozinho. O Espírito Santo não se move sozinho. Tem pessoas que aderiram àquela filosofia, talvez você já ouviu, até mesmo você já falou, irmão, como é que está a tua vida? Sabe como é, né? Estou esperando em Deus. Quem já? Já ouviu? Quem já ouviu? Aquele irmão que você vai perguntar como é que está a vida dele, como é que está a família, como é que está o trabalho. Irmão, eu estou esperando em Deus. É a filosofia da vida dele. Só que o esperar em Deus dele é ficar acomodado num sofá, esperando que Deus vai fazer alguma coisa sem que ele se movimente, sem que ele se mexa. Você vai ver que o Senhor Jesus, quando aparece para Pedro, ele fala assim, Pedro, pegue o seu barco, vai para alto mar, lança a rede, que você vai pescar.
você vê que ele tinha uma palavra, mas ele não ficou parado. Ele tinha uma palavra, mas ele decidiu agir de acordo com a palavra. Ele agarrou aquela palavra e ele foi caminhando em direção àquela palavra. E ele foi, ele fez, e o resultado você sabe. Ele pescou, uma pesca maravilhosa. Ele teve que colocar em 2 barcos, porque foram muitos peixes. Foi um milagre que aconteceu, uma pesca sobrenatural, mas perceba, Pedro teve que agir. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existe sobre nós uma necessidade de ação. Nós não podemos ser aqueles crentes acomodados que ficam esperando do céu cair alguma coisa, irmão. Do céu só cai chuva e de vez em quando, infelizmente, uns aviões. Mais nada. O céu olha para nós e ele espera ação, ele espera atitude. Veja, lá naquele cenário de guerra, havia o gigante Golias, estava enfrentando todo o exército de Israel. O povo lá, orando, dia após dia, Senhor, mata esse gigante, derruba esse gigante, faz alguma coisa, Senhor. O gigante caiu, porque eles oraram, sim ou não? O gigante só caiu quando alguém decidiu dar um passo de fé e teve atitude, teve ação. Alguém que realmente saiu do sofá e disse, eu vou fazer alguma coisa, eu vou marcar história, eu vou fazer algo. A Bíblia diz que os cristãos da igreja primitiva, eles se moviam de tal modo, com tal autoridade, que quando eles chegavam numa cidade, o povo falava, eita, olha ali, chegaram aqueles que transtornam o mundo. Porque era um povo de ação, um povo que tinha atitude, um povo que se movia com Deus. Não era um povo que esperava em Deus, era um povo que ia. Até porque você vai ver, a comissão de Jesus sobre nós não é fiquem, é ide. Então não é eu vou esperar, eu vou ficar. Não, eu vou ir, eu vou fazer, eu vou me mover. Porque Deus vai me honrar, Deus vai me respaldar.